Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho a entrada do Dr. Peta. Boa noite, vejo que o pessoal está entrando. Olá. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, Dr. Peta? Tudo bom, e você? Tudo bem a todos aí? Boa noite. Tudo bem, um grande prazer poder compartilhar essa live com o senhor. Faz bastante tempo que a gente não se vê ao vivo, né? É Então, verdade. acho que é uma forma de conversar, de fazer um bate-papo legal. Eu queria iniciar, então, introduzindo, né, o Dr. Peta, que é um grande mestre, um grande amigo, acima de tudo. Eu tive o prazer de acompanhá-lo, então, no meu retorno ao Brasil, e lá se vão 10 anos praticamente, Nossa, né, já Dr. ouvi. Peta, então, tudo isso. Está nos dando hoje o prazer da sua presença, né, da nossa parceria aqui com Fertilitar. O Dr. Peta, então, para introduzir um pouquinho a quem não conhece, é um grande nome da reprodução humana brasileira, né, professor livre-docente de ginecologia pela Unicamp e é responsável pela Clínica Fertilidade e Vida em Campinas e pelo Serviço de Reprodução Assistida do Hospital Sírio-Libanês. Então, acho que vai ser bem rica a nossa conversa, hoje falando um pouquinho sobre a idade, né, a influência da idade na fertilidade, um pouquinho sobre as mulheres, falando um pouquinho sobre os homens também, acho que a seguir. E queria começar, doutor Peta, pedindo para o senhor falar um pouquinho assim sobre a questão da influência em geral, como é que funciona, né? O pessoal mandou algumas perguntas e como é que funciona a influência, né, da passagem do tempo para a mulher, que a natureza nos castiga um pouquinho nesse sentido, né, e nós que trabalhamos com reprodução somos influenciados de forma, eu acho que é o fator que a gente olha em primeiro lugar, né, a idade da mulher. Então, se o senhor puder dar uma introdução para a gente vai conversando Tá. a seguir, à medida que as perguntas vão surgindo. A primeira resposta importante, né, Ana, é assim, a idade influencia claramente. Então, a idade é um dos grandes influenciadores na chance de uma mulher engravidar, quer seja tratando, não tratando, em casa, numa clínica de reprodução. E por que que isso acontece? Na verdade, essa história da natureza ter sido mais injusta com as mulheres. Então, por que que a gente não ouve ninguém reclamando que o fulano, o ciclano, está chegando nos 40, que ele tem que congelar espermatozoide? Porque no homem, a natureza fez de uma maneira que existe a produção de novos espermatozoides. Então, uns mais, outros menos. Você tem cara de 70 anos com um monte de espermatozoide, às vezes tem o cidadão lá de 25 já com pouco espermatozoide. Mas na mulher, não. O mecanismo é diferente. Então, a mulher nasce com os óvulos que vai usar durante toda a sua vida. Então, nasce com um grande número de óvulos, então, 1 milhão para cima, né? Já chega na adolescência com 600 mil óvulos, fala, nossa, já cai tanto? Cai. Ah, mas eu ovulo um só por mês. Infelizmente, não gasta um só por mês. Né? Se fosse um só por mês, tinha óvulo aí para 10 gerações A vida tranquilamente. toda. Vida toda e para doar para neto e E para bisneto. doar. Exatamente. A gente tem que enxergar o ovário como um reservatório. Né? Imagina que cada mulher ganhou lá um baú cheio de ovinhos. Só que todo mês, um punhado desses ovinhos vão embora. Então, o ovário, na verdade, ele ativa vários folículos. Folículo é a estrutura que tem o óvulo dentro, né? E mesmo a mulher ovulando um só, todos esses que foram ativados pelo ovário
se perdem. E a gente não consegue bloquear esse mecanismo. Então, mas eu estou usando pílula e não ovulo. Infelizmente, o ovário traz do quê? Ele traz lá da profundeza dele, vem mais para a superfície, só que a pílula ela inibe daqui para cá. Do fundo para a superfície, não. E os que se perdem são esses que vêm para a superfície. Então, todo mês vai um punhado de óvulos embora, dezenas pelo menos. Então, lógico, o que vai acontecendo ao longo dos anos? Vai diminuindo o número de óvulos. Ou seja, esse é um processo natural que ocorre em todas as mulheres e que chega um momento, esses óvulos acabam e isso é menopausa. Mas eu vou menopausar. Se eu menopausar com 50, eu engravido até os 45? Mais ou menos, né? Essa é uma pergunta que se escuta sempre, né? Se a minha menopausa for um pouquinho mais tardia da minha mãe, foi com 55, a da minha irmã foi com 52, será que eu tenho mais tempo, né, de vida reprodutiva? Pode ser que sim, mas não dá para contar com isso, né? Porque vários anos antes da menopausa, esse número já é bastante pequeno e já pode causar problemas. Se fosse só o número, até estava tudo bem, né? Porém, a mulher ovula os melhores óvulos mais cedo na vida. Fala, poxa, mas então, a hora que eu preciso de um número maior porque a qualidade está piorando, o meu número é menor? É verdade. Então, infelizmente. Então, a natureza criou isso tudo numa maneira de controlar os nascimentos ao longo dos anos. Se a gente for pensar lá na bisa da atriz, avó de todo mundo, que tinha 15 filhos, né? Então, elas começavam tendo filho aos 20 e poucos, e aí tinha uma escadinha, um atrás do outro, todo ano, aí eles passando, a cada 2, a cada 3, a cada 5 anos. Aí aparecia o raspa de tacho lá e acabava, né? Esse é um exemplo típico da natureza, né? Tinha ótimos óvulos no começo, a qualidade foi diminuindo e chegou uma hora, acabou, né? O que aconteceu? A gente mudou tudo socialmente em 40 anos. Então, a Bisa engravidava com 20, mas hoje está todo mundo engravidando mais tarde, né? Emprego, família, profissão, todo mundo tem que se formar primeiro, fazer pós-graduação, viajar, comprar uma casa, mudar para uma casa maior e aí vai pensar em ter filho, né? Isso. E vai pegar a natureza trazendo para uma região que já não está de tanto conforto em relação aos óvulos. Então, o que é a consequência prática disso? Fala, tá, entendi tudo, mas e de realidade, o que acontece? A chance de uma mulher engravidar começa a cair a partir dos 30. Meu Deus, a partir dos 30? Vai devagarinho, e esse processo vai mais rápido a partir dos 35 anos. Então, a partir dos 35, acelera esse processo. E o risco dessa mulher não engravidar aumenta mais. O risco de aborto aumenta mais. E, devagarinho, vai aumentando o risco de alterações que não tiram do embrião a capacidade de virar uma gravidez. O típico disso é síndrome de Down, né? Aumenta depois dos 38, depois dos 40. É muito fácil a gente pensar. Vamos pensar, por exemplo, numa fertilização in vitro. Não é porque a gente faz fertilização, né? Mas é porque é um evento muito definido. Então, uma pessoa que faz uma fertilização vai pegar óvulo, vai formar embrião, vai colocar dentro do útero. Ela vai engravidar ou ela não vai engravidar. Não tem meio grávida, tá? Então, é fácil da gente imaginar. Então, uma mulher que faz uma fertilização, por exemplo, aos 34 anos, ela tem uma chance de 60,
65% de engravidar em uma tentativa. A mesma mulher, a mesma história, só que ela com 38 anos. Essa chance já vai para 45. Aos 40, é 30. Aos 42, é 15, 20. Aos 44, 45, já é incomum gravidez, mesmo com fertilização. Ah, mas espera aí, eu vejo tanta gente que vocês tratam aí que tem 45, 47, 50, artista famosa, engravidou depois dos 50, né? Ela deu sorte? Não, ela não deu sorte. Ela usou óvulos doados por mulheres de 30. Ninguém fala, ninguém tem nada com isso, né? Mas essa é muito do que é a realidade das clínicas de reprodução. Então, a gente convive com isso o dia todo, né? Mulheres, quer seja por mais idade, quer seja porque foram afetadas por outros problemas, depois a gente discute esses problemas, mas que precisam de óvulos doados, porque a qualidade dos seus óvulos já não nos dá bons embriões. Esse é o alerta, né? Falar, mas tudo bem usar óvulo doado? É uma alternativa, mas não é muito fácil entrar na cabeça de ninguém. Claro, né? Então, não é algo que vem de uma maneira natural para ninguém. Ah, tudo bem, eu vou usar um óvulo doado, né? Por isso que hoje vocês escutam tanto sobre congelamento de óvulo, porque essa é uma alternativa. Já que a gente não pode barrar o processo, não pode se eu tomar remédio, não ovular? Não. Infelizmente, hoje a gente não tem como barrar o processo. Então, o que a gente pode fazer? Congelar, ou seja, guardar óvulos de quando essa mulher é mais jovem. Então, por exemplo, se uma mulher guarda óvulo aos 35 anos e usa esses óvulos quando ela tiver 40, ela vai ter a chance de engravidar de uma mulher de 35. Né? Então, hoje, essa é a alternativa hoje que nós temos para manter essa fertilidade, para preservar esses óvulos, para que essa mulher, caso ela precise fazer uma fertilização, por exemplo, no futuro, com 39, 42, ela possa usar esses óvulos, porque eles vão dar mais chances, eles provavelmente estavam numa maior quantidade, então vão ter mais embriões, e vão proporcionar um risco menor de problemas, né? Mas quando eu faço isso? Que é uma pergunta que acabou de passar aí, né? Eu faço aos 34, eu faço aos 39. Depende para quem vocês perguntam, mas assim, se vocês perguntarem para mim e para a Ana, que trabalhamos com reprodução, a gente é mais estressado, né? E nós vamos falar, olha, guarde antes dos 35. Simplesmente porque tua chance é melhor. Você vai ter mais óvulos. Você pode fazer menos tratamentos para ter um número maior de óvulos congelados. Eu posso guardar os 39, como fez a Karina? Pode, Karina, né? Por quê? Porque óvulos de 39 vão te dar mais chances do que seus óvulos com 41, com 42. Só que óvulos que você guardou aos 39 te dão menos chances do que se você tivesse guardado aos 34, 35. Né? Mas quem que vale a pena congelar óvulos? Né? Primeiro, a gente ouve muito hoje, na pandemia aumentou muito o congelamento de óvulos, esse congelamento social, né? Acho que todo mundo começou a olhar um pouco mais para as suas necessidades, para si, viu que a empresa às vezes não está aí no dia seguinte ou não tá ligando para você no dia seguinte. E surgiram outras perspectivas. Né? Exatamente. Né?
E até isso, fala, puxa, e agora, essa pandemia? Eu não quero engravidar agora, né? E isso é o que a gente chama de congelamento de óvulos social. Ou seja, você não quer engravidar agora, acabei de estar num novo emprego, eu vou fazer uma pós-graduação, durante 3 anos eu não vou poder engravidar, eu não tenho quem ter o filho comigo agora, não é um bom momento, né? Se essa é a perspectiva, você falou, olha, será que eu tenho uma perspectiva de engravidar no próximo ano? Eu acho que não. Você já é uma boa candidata a se informar sobre o congelamento de ovos, a entender melhor o congelamento de ovos, né? Planejar melhor tua vida. E esse é um ponto muito importante, porque a gente falou de chances no futuro, né? Só que uma grande parte do porquê congelar óvulo é para dar tranquilidade para vocês, né? Querendo ou não, é isso. Não é Acorda, uma hoje eu tô... garantia, né, doutor Peta? Isso é uma coisa que eu sempre ressalto, né, nas consultas, quando a gente vai explicar o congelamento, tem também o outro lado, assim, a paciente às vezes acha que congelando, isso é uma garantia de uma gestação, que ela está congelando um filho, né? E a gente sabe que não, mas de qualquer forma, como o senhor estava dando exemplos ali de chance de engravidar, da chance da gente vir até, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, da gente vir até algum risco maior de engravidar ou o risco gestacional, ele vai mudando muito acima dos 35, né? Então, até surgiu uma pergunta, assim, ali, a mulher depois dos 45 está fadada a não ter filhos? 45 é uma idade bem delicada, né? Como o senhor estava dizendo, assim, por mais que a mulher possa entrar em menopausa só aos 55, aí entra uma questão que a gente tem que levar muito em consideração também, que é a qualidade dos óvulos, né? Como o senhor estava dizendo, assim, por mais que uma mulher possa ter um aporte, uma reserva de óvulos grande, e isso é uma característica de nascença, né? Tem mulheres que vão nascer na média, com um número de óvulos médio, tem mulheres que vão nascer com um número maior, e essas vão estender um pouquinho mais o tempo de vida menstrual, não necessariamente reprodutiva, mas menstrual, né? E tem mulheres que nascem com um número um pouco menor e essas vão ter uma menopausa prematura muitas vezes. Mas a nossa grande questão também, e isso mesmo para aquelas que, como o senhor estava dizendo, o ideal é congelar antes, são aqueles óvulos que vão ter uma qualidade menor. Né? Aos 45 anos a gente já tem uma qualidade ocitária, uma qualidade de óvulos muito, muito ruim, né? Muito prejudicada. Mesmo que a mulher esteja menstruando normalmente, mesmo que ela esteja com um ciclo regular, né? Nós já temos uma qualidade que é muito inferior em relação aos 29 anos, aos 30 anos, e essa, como eu disse lá no início, costuma ser, esse fator é tão importante que costuma ser assim, o primeiro fator que a gente leva em consideração no momento de analisar, né, as chances de um casal, no momento de indicar um tratamento. O fator idade, ele pesa muito na nossa balança de decisão. Em qualquer caso, né, de gestação natural ou de infertilidade. Sempre é o fator que vai... Sempre não, mas muitas vezes é o fator que vai definir a conduta. Se a gente vai ser um pouco mais conservador, se a gente vai ser um pouco mais agressivo no tratamento, ou vai fazer um tratamento com mais urgência, né? E a qualidade do óvulo, ela determina muitos fatores, né? Ela determina não só a chance de engravidar, mas como o senhor comentou, a chance de a gente ter alguma síndrome, né? De o bebê vir a ter algum problema, ou de a gente ter alguma doença gestacional, a chance de vir a ter um abortamento, né? Quando a gente pega a curva, né, de risco de abortamento, ela é determinada, em primeiro lugar, pela idade da mulher, né? Então, esse é um fator, sem dúvida, tanto, de novo, quantidade não é tudo aqui também, né? Mesmo que a mulher tenha uma quantidade de óvulos boa, a qualidade, infelizmente, ela vai ser determinada pela idade biológica, né? Por mais que a mulher, pergunta que sempre surge, que surgiu aqui, sou saudável, por mais que a mulher se cuide, não tenha hábitos ruins, não seja tabagista, faça atividade física,
por mais que, né, não tenha uma aparência de 45 anos, né? A gente sempre brinca que, infelizmente, isso não está no rosto, não é mostrado, né? Os ovários vão ter 45 anos, né? Então, Hoje a gente até discute se é ético você congelar óvulos depois dos 43, porque você vai falar, olha, que chance que eu vou estar te dando, né? E esse é um problema muito sério, né? Eu tinha um professor ele é um professor de Belo Horizonte, que é o Haroldo, que dava aula disso. Faz tempo ele já falava isso. Olha, vocês estão todas lindas, maravilhosas, 50 com carinha de 30, pele ótima, tudo maravilhoso. Só que o ovário não sabe disso e ele não acompanha, né? E essa diferença entre número e qualidade também é importante, porque tiveram algumas perguntas, mas eu posso fazer antimileriano, eu posso... existem maneiras de se contar ou de termos uma ideia do número. Isso é fazer um ultrassom quando a mulher está menstruada, contar o número de pequenininhos, ou um exame de sangue, que é a dosagem de um hormônio que é produzido lá pelos piquititicos, que se chama hormônio antimileriano. Então, lógico, quanto maior o número de pequenininhos, maior a dosagem do antimileriano e vice-versa. A gente se preocupa, às vezes, eu tenho um antimileriano bom, eu posso esperar? Pode, depende da idade. Não adianta ter um antimileriano... Não é passaporte, né? Exatamente. Tem um estudo muito interessante que foi publicado recentemente com médicos ingleses. Então, os pesquisadores falavam, olha, até quando você acha que tudo bem engravidar? Porque isso é o normal, né? Você está preocupada, você vai lá no médico que você conhece e fala, olha, você acha que tudo bem engravidar até que idade? Médicos, em geral, falaram que tudo bem engravidar até os 40. Ginecologistas ingleses, tudo bem engravidar até os 37. Se vocês perguntarem para mim e para a Ana, nós vamos falar, pelo amor de Deus, começa aos 34. Né? Exato. E é um problema, porque a sociedade como um todo não sabe disso. Se os próprios médicos estão falando, 40 tudo bem. Então, se você vai começar a tentar aos 40, aí vai fazer exame, vai começar a tomar vitamina. Aos 41, você vai ver que está com dificuldade, já metade das mulheres já não vão engravidar aos 41 por causa da idade e vão precisar de ajuda e vão precisar de tratamento, né? A gente tem falado bastante da idade, mas assim, existem também outros fatores que vão piorar a nossa vida. Fala, puxa, mas vai piorar além da idade? Vai, né? Então, por exemplo, a história da tua família. Se as mulheres da tua família menopausaram cedo, você tem um risco maior de ter uma baixa reserva mais cedo na vida. Ou seja, o ovário delas ficou sem óvulos mais cedo. Qual que é a média da brasileira? 49, 50 anos. Mas minha mãe menopausou com 41, 42. Sinal de alerta. Luz amarela. Fica esperta, porque você pode ter a mesma tendência e muitas vezes, ao longo das gerações, essa idade vai diminuindo. E o problema é que alguém que menopausa aos 40, em geral, ela já está com dificuldades de engravidar aos 35, aos 36, né? Porque a reserva já está mais baixa. Então, pergunta lá para a família. Mãe, tia, avó, menopausou quando? Foi lá tarde. Ou não, foi cedo. Pode ver como é que está a reserva? Pode. Hoje, a gente discute muito doenças que prejudicam a qualidade e o número de óvulos. Típico dessa doença, endometriose. Então, endometriose,
provavelmente hoje é a maior causa de infertilidade feminina, né, que não é prevenível. Você fala, por quê? Você pode prevenir a idade? Pode, tem filho mais cedo, né? Pode prevenir uma doença sexualmente transmissível usando camisinha ou se protegendo. E endometriose é muito difícil você se prevenir, por isso que é a maior causa de infertilidade. Endometriose faz o quê? É uma doença benigna, mas que afeta muitas vezes o ovário, a reserva ovariana, diminui a qualidade de óvulos. Então, hoje também a gente discute muito, porque a endometriose tem afetado as mulheres cada vez mais cedo, né? Então, é muito comum sintoma na adolescência. E se essa mulher tem um risco maior de não engravidar, se essa mulher tem um risco maior de precisar no futuro fazer uma fertilização, nada mais sensato do que falar, olha, guarde teus óvulos com 30 e poucos, porque é bem possível que você vá precisar deles lá no futuro, quando você queira engravidar. Então, se você tem endometriose e o risco não é baixo, né? Em geral, 1 em cada 6 mulheres tem endometriose, isso é algo para ser pensado, isso é algo para ser discutido com seu médico. Mulheres que na família não foram só a menopausa mais cedo, mas existe uma coisa que se chama falência ovariana prematura, que antigamente se chamava de menopausa precoce. Falência ovariana prematura, na prática, essa mulher entra na menopausa, acontece muito cedo, 31, 32, né? E às vezes isso está relacionado com uma genética familiar e algumas vezes está relacionado a doenças autoimunes. Então, esse é um outro grupo que também precisa ficar um pouco mais esperto em relação a risco. Em especial quem? Quem tem, o que é muito comum? Tireoidite de Hashimoto. Então, uma alteração da tireoide. Na verdade, o corpo produz anticorpos contra a tireoide para de funcionar. Então, é muito comum aí vocês minha tireoide não funciona, eu preciso de hormônio. E grande parte das vezes foi o corpo que produziu anticorpos contra a tireoide. Só que nessa mesma onda, nesse mesmo movimento, o corpo pode produzir hormônios contra o ovário e diminuir lá a tal da reserva ovariana, né? E isso vai ter um impacto no futuro para essa mulher, né? Algumas alterações genéticas também. Oi? Não, só fazendo um parênteses, às vezes o que é muito difícil, tanto para a paciente quanto para nós, é que não existe um prenúncio, né, de que a reserva ovariana está se esgotando. Não existe um sintoma, não existe uma possibilidade, alguma forma, um sinal de alerta, né, que ela vá sentir ou que ela vá se queixar ao ginecologista, que possa nos indicar que essa mulher venha ter uma falência ovariana prematura, venha esgotar os seus óvulos antes da idade esperada. Isso muitas vezes vem com a falha da menstruação e quando a gente tem esse sintoma, a gente já está numa pré-menopausa ou numa menopausa, né? Então, isso é uma coisa que se discute também, né? Se os ginecologistas deveriam pedir de rotina exames que vão avaliar o aporte quantitativo, né? A característica, a qualidade quantitativa dos ovários. Isso é relativo porque nós não temos assim um exame que vai nos dizer, olha, esse exame deu tanto e a menopausa vai ser com tal idade. Não existe um cálculo matemático para isso. Mas teve muitas perguntas sobre o antimileriano. É uma das formas da gente ter uma noção, né? Em que categoria, em que grupo se enquadra essa mulher que o senhor estava dizendo. Será que ela vai ter mais chance de ter uma menopausa prematura? Ou será que ela tem uma chance de ter um aporte se nada ocorrer na vida, né? A gente sempre brinca que a gente nasce com uma capacidade, com um aporte, com uma reserva de óvulos, só que ao longo da vida tem coisas que podem interferir,
né? Então, a mulher que é tabagista, né? Além dessas doenças que o senhor citou, né? A mulher que é tabagista, a mulher que vem a ter, eventualmente, uma doença, um câncer, e vem a fazer alguma quimioterapia, alguns tipos de quimioterapia afetam muito, né, os ovários. Alguma cirurgia ovariana que ela venha fazer que seja retirada uma parte do ovário por outras questões. Então, sem dúvida, tem mulheres, e muitas vezes isso a gente não é uma orientação do dia a dia, né? Muitas vezes nós que trabalhamos nessa área recebemos já a paciente numa fase tardia. E isso é uma coisa que eu acho importante a gente mencionar também, que existe muitas vezes a ilusão, né, para pessoas, como eu disse, para pessoas leigas e às vezes até para médicos, de que a fertilização, de que as técnicas de reprodução assistida resolvem tudo, né? Podem reverter esse quadro de falência ovariana prematura, ou de desgaste ovariano, ou de idade biológica já mais avançada, e no momento em que a gente tem óvulos de qualidade menor. E eu sempre brinco assim que a gente trabalha com as células que os pacientes nos dão, né? A gente, infelizmente, não existe uma técnica que vá mudar a característica dos ovários, né? Que vá mudar a característica dos ovários. Então, a gente fica realmente condicionado a esse fator, ao que a natureza nos dá, né? Nos proporciona nessas mulheres. Ali surge uma pergunta, né? Se aos 45, aos 46, é o que a gente estava comentando antes, é muito difícil, para ter uma ideia, assim, a chance de gestação a partir dos 45 anos, natural e também por fertilização, ela é em torno de 1% ao mês, né? Ou por tentativa. Isso é algo que, por melhor tecnologia que se tem hoje em dia, a gente não consegue alterar, a gente não consegue mudar. Então, O problema é que nesses casos... você precisa de um número muito grande de óvulos para tentar encontrar um embrião normal, né? Você está um pouquinho seca. Resumindo, aos 45, né, não tem o que fazer. Que é essa pergunta que veio. Não é assim. Você tem uma boa reserva. O problema é o quanto nós vamos judiar de você tirando óvulos, tendo que ter 20, 30, 40 óvulos para encontrar um embrião normal. Então, não é que não tenha gravidez, tá? Tem gravidez descrita com 46, mas a chance é menor. Então, não, mas eu quero tentar. Então, não perde tempo, né? Busca logo, não desiste do teu sonho, corre, né? É isso que a gente faz depois dos 40 em relação à fertilidade. Por que a gente se estressa? Porque a gente não quer usar um óvulo doado. Por isso que uma das coisas básicas em infertilidade é não perca tempo. Busque ajuda o quanto antes, né? E isso acaba se tornando muito, muito real nessa situação que a gente vive. Não é todo mundo que vai precisar usar um óvulo doado, e é muito difícil você pensar em usar um óvulo doado, por exemplo, sem ter tentado com os teus próprios óvulos, né? E não é nem... Ainda mais tendo uma boa reserva, né? Claro, até uma boa reserva. Então, antimileriano de 1 e pouco aos 45, tem bastante óvulo. O problema não é a gente conseguir óvulo, é conseguir aquele óvulo que nos dê um embrião normal, que te permita ter uma gravidez saudável e um bebê saudável em casa. É isso que a gente busca, né? A gente não quer que vocês tenham só um beta positivo, um aborto. A gente quer que vocês tenham um filho saudável em casa. E é nisso que a idade faz muita diferença nessa história toda, né? Posso prevenir alguma coisa? É muito difícil, mas hábitos saudáveis ajudam. Então, como a Ana falou, cigarro. Cigarro tem um monte de substâncias tóxicas que vão afetar a reserva ovariana negativamente. Obesidade atrapalha também, atrapalha a ovulação, atrapalha o uso de medicamentos.
causa problemas hormonais. Então, existem hábitos de vida que podem ajudar. Às vezes a genética é muito forte, não vai ter jeito. Você vai brigar com a genética, mas não vai resolver o problema, né? Então, mas sem dúvida vocês podem, com uma vida saudável, ajudar. Ah, mas e na pandemia, o que eu faço? Né? A gente viveu uma angústia muito grande na pandemia também, né? Porque, por exemplo, nos tratamentos, quando começou essa pandemia, ninguém tinha ideia do que fazer. A Anvisa chegou para todo mundo e falou: para, fecha, ficou todo mundo fechado. 40 dias, aqui a gente ficou 40, 45, não sei vocês aí, mas deve ter sido a mesma coisa. Foi parecido, né? Foi parecido. Aí, liberou-se o quê? Pegar óvulo, fazer embrião, porque a gente tinha um trauma muito grande da época do Zika. Então, na época do Zika, como era algo que afetava diretamente a gravidez, afetava diretamente a grávida, todo mundo ficou morrendo de medo de engravidar. E teve gente que esperou um ano e meio, né? E quando foi tentar engravidar, já não tinha óvulos de boa qualidade, já não tinha embriões normais para serem colocados. Então a Anvisa pegou e falou: peraí, aparentemente esse vírus novo ele é mais grave, mas ele não afeta a gravidez. Ele não vai afetar um óvulo. Então, vamos ser um pouco mais otimista e pode guardar óvulos, por exemplo. E aí a gente começou, né? E recentemente a Anvisa falou: olha, pode colocar embrião, pode voltar a fazer as transferências, os tratamentos, para aquelas mulheres que o prejuízo de esperar é maior do que o benefício da pandemia passar, né? Então, quem tem baixa reserva, quem tem mais idade, quem precisa definir isso. Não dá para falar: mas a pandemia não vai passar logo? Provavelmente não, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Ah, quando vai todo mundo se sentir seguro? Bom, a hora que tiver uma vacina. Então, imagina, para a vacina ser feita, testada, chegar no Brasil, toda a população ser vacinada e não ter mais Covid. Vai, provavelmente, no final de 2021, se a gente for bastante sortudo ou otimista na história toda, né? Então, a gente se preocupa muito com isso, porque nessa época de Zika teve muita gente que não pôde mais usar os próprios óvulos, né? E esse é nosso dia a dia, essa é a nossa preocupação, é isso que afeta a gente. A gente não gosta de ver vocês sofrendo, né? Querendo ou não, passar por tratamentos não é fácil, né? Ah, mas eu vou lá, eu pego meu óvulo, eu vou fazer meu embrião, eu levo meu filho para casa. Infelizmente, não é assim, né? Vocês veem, a gente está falando de tratamentos que, nas melhores chances, seja de mulheres até os 35 anos, é 65% de engravidar, né? Imagina. Por tentativa. Por tentativa, claro. É. Ah, mas mas se tiver que fazer mais. Não, não é fácil do mesmo jeito. Imagina que se alguém está com uma infecção de garganta, eu ou a Ana prescrevemos um antibiótico e falou: olha, vai te resolver em 60% das vezes aí a tua infecção. Você fala: para, eu não vou nem na farmácia comprar esse remédio porque ele é ruim, né? Então, por que a gente se estressa tanto com a idade de vocês? Porque a gente está falando de tratamentos que não são 95% de eficácia, não é 99% de eficácia. Não é que você vai numa clínica e leva teu filho embora para casa no mês seguinte, né? Então, o tempo, essa orientação, o conversar dos fatores de risco, entender esses fatores de risco, né? Isso é muito importante exatamente para que cada mulher possa
planejar a sua vida reprodutiva, tá? Com Não é que a gente... consciência, né? Com consciência. Ter essa informação para fazer uma decisão. Tem muitas pacientes que às vezes dizem assim, ah, mas para mim tudo bem, né? Eu tenho outros planos, eu quero muito ser mãe, mas eu não tenho nenhuma condição da vida pessoal de ser mãe agora. E aí, como o senhor estava dizendo, assim, aí é uma opção, né? Muitas vezes, mas ela tem que ser embasada. A mulher tem que ter essa consciência, né, de que nós não, muitas vezes, nós não temos o que fazer se o tempo dela passou. E aí entra congelamento, aí entram questões pessoais do casal, mas é muito importante esse, vamos dizer assim, esse alerta, né, de que a idade realmente é um fator que é imposto a nós, infertileutas, né, e com o qual nós temos que lidar, que infelizmente nós não temos como alterar, mas com o qual nós temos que lidar. E essa questão da pandemia, ela vem forte, porque, como o senhor disse, ninguém sabe quando que vai se tornar seguro de novo, quando que a gente vai dizer assim, não, agora podemos fazer as transferências com segurança, né? E isso é uma pergunta que tem vindo toda semana, na verdade, nós reavaliamos a situação e nós, de cada cidade, eu até acho que agora São Paulo, a região grande São Paulo, talvez Campinas, não sei, está uma situação um pouquinho melhor do que Porto Alegre. Nós agora estamos no pico E está aqui, melhorando. né? Infelizmente, a nossa curva foi arrastada, né? Agora para o inverno. E então, assim, isso é um fator que a gente não tem como lidar e, ao mesmo tempo, nós não temos ainda como dar a segurança, mas assim, a clínica, ela está fazendo, como o senhor disse, né, os tratamentos naqueles pacientes que não podem esperar, mas nós também não podemos dizer que daqui a 2 meses tudo vai mudar, e para muitas mulheres, nisso passaram-se 6, já passaram-se 4, né? Daqui a pouco passaram-se 6, daqui a pouco passaram-se 10 meses, e para algumas pacientes isso faz diferença do ponto de vista de reserva. Né? Então, realmente é difícil para a gente. Em algumas situações, sim, está se fazendo transferência, né? E isso, de novo, é uma decisão embasada, tem que ser uma decisão embasada e tem que ser uma decisão do casal. Mas isso que o senhor está chamando atenção assim, para a consciência, né, que a mulher tem que ter é fundamental. Uma pergunta também que eu queria esclarecer que surgiu, doutor Peter, para quem tem embriões congelados, né? Que a gente falou muito em congelamento de óvulo, mas perguntaram sobre quem tem embriões congelados e quer esperar, né? A idade vai influenciar, ou mesmo para quem tem óvulo congelado, como é que a idade vai influenciar? Se eu quiser congelar óvulo, congelar embrião, pelo fator que for, né? Pelo motivo que for, e quiser transferir daqui a 8 anos, né? Porque eu quero ir para o exterior, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer outras coisas, enfim, tem outros planos. Aí a gente já respira muito melhor, né? Com muito mais aliviado, vamos dizer assim. Eu sempre digo que embrião congelado, óvulo congelado não é uma garantia, não é um bebê que está lá prontinho, que com certeza vai gerar uma gestação, vai gerar um filho, um bebê em casa, como o senhor disse. Mas é o que nós podemos fazer e é o que nos dá uma tranquilidade em relação à passagem do tempo. Porque o envelhecimento uterino ele é muito mais lento do que o envelhecimento ovariano. A nossa preocupação quando a gente fala em idade é óvulo, para a mulher, né? É óvulo. Então, assim, a mulher que tem o seu óvulo, o seu embrião congelado, de preferência menos de 35 anos, mas assim, aos 36, aos 37, sem dúvida, quando ela quiser engravidar aos 42, aos 43, aos 44, nós temos uma perspectiva muito mais tranquila do que aquela que vai começar a tentar, seja naturalmente, seja por fertilização. E uma coisa que eu queria comentar também, queria também que o senhor comentasse junto comigo, que a gente está falando muito em mulher, né? Mas recentemente tem se falado muito, né, que nos homens, né, na questão idade e o fator masculino de infertilidade, porque sempre se teve uma ideia, mesmo nós, né, no meio da reprodução, sempre se teve uma ideia de que o homem estava garantido, né, de que a idade não influencia, de que não tem nenhum problema, tem muitas pessoas, a gente vai, sempre tem aquele exemplo, né, se a gente vai pensar assim, poxa, aí vem um paciente assim, eu tenho 65 anos, mas o Mick Jagger teve 8 filhos e o último filho dele com 73. Mick Jagger e assim por diante. Né?
sempre tem um exemplo assim como aquele velhinho que fumou a vida inteira e não morreu de câncer de pulmão, né? Então, assim, a gente não pode Exatamente. se basear nesse exemplo. Mas tem Na, surgido artigos e muita estudos que coisa, né? mostram É, que a idade muita masculina coisa. também influencia. O que acontece muito é assim, que não existe no homem uma andropausa, ou seja, essa parada de hormônio espermatozoide, tão definida como na mulher. Então, você vai lá, o cara que diminui a produção e os hormônios aos 40, o cara dos 60 e o cara dos 80, né? E tem, lógico, cheio de famoso aí, desde Picasso até Mick Jagger, tem filho com 70 e poucos e tudo bem, né? Porém, você pode ter um impacto da idade em uma série de coisas. Então, por exemplo, quanto maior a idade, a partir dos 45, 50, maior o tempo até esse homem engravidar sua parceira. Tá? Então, demora mais para que ocorra a gravidez com homens acima dos 45, 50 anos. Poxa, mas 45 é injusto. Vocês falaram que 45 com mulher é tarde. Esse é um pouco injusto, mas para vocês terem uma ideia, bancos de sêmen aceitam homens até 45 anos. Existe uma série de outras discussões com aumento de risco de algumas malformações ou problemas genéticos, né? Existem discussões de maior risco de autismo em filhos de homens acima dos 50 e poucos anos, né? E é uma briga eterna, né? Por quê? Porque não dá para se definir. Se fala, esse risco aumenta, ele aumenta. Só que ele vai depender da tua população, né? Como esse cara viveu esses anos todos, se ele viveu bem, se ele viveu saudável, os hábitos, né? Mas claramente a gente não acha que o homem é um ser isolado lá, como todo marido que vai na consulta quer ser, né? Olha, vai, se vira aí, me deixa aqui do lado quieto, né? A questão feminina, né? Isso, é uma questão feminina. E não é, primeiro, porque 40% dos casos de infertilidade existe um problema masculino, então tem que fazer espermograma. Não é justo pedir um monte de exame para a mulher e o cara não ir fazer um espermograma. Ah, é chato. É tudo chato. E no médico já é chato, né? A não ser que seja lá o cirurgião plástico, estética, é tudo chato. Ninguém gosta muito de ir no médico, né? Minha avó gostava, mas a média não gosta. Então, tem que fazer pelo menos um espermograma, né? O óvulo, ele é mais importante? Ele é, não tem dúvida. Por quê? O óvulo é uma célula grande. Espermatozoide é uma célula pequenininha. Espermatozoide, ele tem energia para entrar dentro do óvulo e acabou, né? Ele entra com o DNA. Então, por isso que hoje uma coisa que a gente valoriza é como é que está o DNA de espermatozoide. Só que óvulo dá energia, dá meio ambiente, dá nutriente. Então, por isso também que a gente sempre se preocupa mais com os óvulos, porque eles são mais importantes, né? Então, um bom óvulo, às vezes, compensa um espermatozoide que está mais ou menos. E você pode ter um espermatozoide maravilhoso. Ele não vai fazer grandes diferenças num óvulo que não está muito bem, né? Então, a gente fala muito da idade da mulher porque as fases são muito mais marcadas. O impacto é muito maior. E você consegue exatamente falar, olha, essa idade já é um risco. Mas vale para os homens, né? Ah, mas tudo bem, eu quero avaliar. A gente avalia muito embriões hoje também, do ponto de vista genético, né? Por quê? Porque a gente tem muitas mulheres acima de 38 querendo engravidar, tem muitos homens
com um número baixo de espermatozoide que engravida por causa das técnicas de reprodução assistida, né? Teve uma pergunta de vasectomia. Tem muita gente que fez vasectomia há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, acaba sendo muito comum na rotina também de uma clínica de reprodução fazer análise genética dos embriões. Então, vai ver o quê? Em geral, o que a gente vê são as aneuploidias. A aneuploidia é sobra um cromossomo, falta um cromossomo, tem um pedaço de um cromossomo a mais, falta um pedaço de um cromossomo. Então, por exemplo, a síndrome de Down tem 3 cromossomos 21. Então, é uma trissomia e é uma síndrome. Bom, mas se o homem tem mais idade ou a mulher tem mais idade, eu posso fazer análise genética e dormir tranquilo? Pode fazer análise genética e você vai dormir mais tranquilo, né? Dormir tranquilo, tranquilo. Mesmo o exame genético tem uma margem de erro de 1,5% a 2%, né? Então, você diminui muito o risco, mas nada te garante que você vai ter o filho que você queria em casa, né? Porque hoje a gente é uma sociedade que quer ter controle de tudo, né? Você quer ter controle de como é que teu filho vai nascer, a cor dos olhos, época, fez lá Johnson, né? o bebê Johnson, fez lá o tarô, a numerologia, que tem que nascer em janeiro, então você tem que engravidar no mês X, né? E não é bem assim na área que a gente trabalha, né? Então, infelizmente, né? eu falo que quanto mais eu trabalho nessa área, mais eu acredito em Deus, sabe? Então, é uma coisa impressionante, porque você vai aprendendo que você não manda, né? Você vai aprendendo que você ajuda, que você é um instrumento no meio disso tudo, né? Mas que ninguém tem controle. Então, não é simplesmente tudo bem, eu vou fazer o que eu quero e depois eu vou resolver, né? E existem fatores de risco. É isso que vocês viram muito, né? A Ana e eu conversando. Os fatores de risco que levam a ter uma menor reserva, os fatores de risco que podem te levar a ter uma menopausa antes da hora, os fatores de risco que vão levar lá o cidadão a ter piores espermatozoides, né? Que é qualidade de vida. Então, fuma, está obeso, bebe, se alimenta bem, está estressado demais. Então, espermatozoide responde muito a metabolismo. Então, se o teu metabolismo é ruim, se você não dorme direito, se você não se alimenta bem, se você está o dia inteiro estressado, provavelmente teu espermatozoide está sentindo isso, né? Então, isso remete a gente de volta, né? Para qualidade de vida, né? Isso remete a gente de volta a você viver bem tua vida, você se alimentar, você dormir, você ter tranquilidade, você ter tranquilidade na tua casa, né? Acho que a pandemia ensinou um pouco isso para a gente, né? O bom de podermos estar mais em casa, né? Ah, mas eu me estressei de ficar em casa. Bom, veja o que te estressa, né? Entenda que é o teu refúgio, né? E como fazer da tua casa um melhor lugar, como fazer da tua família o que tem de mais importante na tua vida, né? E você vai entender que isso vai ter uma repercussão não só na tua fertilidade, pode ter uma repercussão no teu dia a dia, só que isso tem que começar cedo, né? Às vezes a gente tem muita gente que chega lá nos 40, bom, se agora eu parar de fumar, se eu parar de beber, se eu dormir bem, vai tudo melhorar? Olha, você está carregando algo que você traz lá desde os 18, 20 anos. Uma bagagem, né? Exato. As cicatrizes que a gente vai juntando ao longo da nossa vida, né? E essas cicatrizes, às vezes, é fácil aquelas que a gente enxerga, né?
caiu da Exato. bicicleta. Essas são fáceis, mas tem muitas que a gente não enxerga, mas que vai ter consequências claras para a gente, né? Sem dúvida. E nisso, Tropeta, a gente, isso que o senhor estava dizendo é muito importante, assim, é muito, é essencial. E nessa questão, acho que nesse momento em que a família está sendo tão revista, né, e que as pacientes muitas vezes dizem assim, poxa, mas a gente já está esperando tanto tempo para engravidar, a gente vai ter que esperar mais ainda, né? Isso é um momento que nos faz também, como médicos, pensar, e como você estava dizendo, assim, a gente lida com algo que é tão importante, que é tão precioso e que está sendo tão revisto nesse momento, está sendo tão importante o apoio do núcleo familiar nesse momento, né? E a gente está tendo que conviver, como você disse, felizmente, com a nossa microfamília nesse momento difícil, né? Isso nos faz ainda querer mais ainda fazer reprodução e ajudar e conseguir realizar o sonho de formar essa microfamília, vamos dizer assim, para essas pacientes. Mas realmente é muito importante essa conscientização para que nós consigamos, como o senhor disse, né, oferecer para os casais uma chance real, né, de gestação e de ter o bebê em casa, não só de gestação, mas de ter o bebê em casa de forma saudável. Então, espero que tenha sido, acho que foi bem esclarecedor, né, para que as pessoas, como sinal de alerta, para que as pessoas tenham essa consciência de que esperar, de que o tempo, infelizmente, vai contra nós, principalmente nós mulheres, mas os homens também têm que ter essa consciência, né? E de que muitas vezes a procura, né, do médico, o aconselhamento é, sem dúvida, o melhor caminho para tomar uma decisão embasada, né? Independente de pandemia, o que faz as pessoas, as mulheres, principalmente, esperarem hoje em dia não é a pandemia, e sim os sonhos, né? Porque os sonhos de realização pessoal. Mas sem dúvida, eu queria agradecer, nós estamos aqui no finalzinho do nosso tempo, queria agradecer imensamente a parceria do Dr. Peta aqui com o Fertilitar. Agradeço pessoalmente também, como eu disse, foi um grande mestre, continua sendo. Um grande prazer, doutor Peta, lhe ver, né, mesmo que virtualmente, falar com o senhor. Espero que em breve nós possamos nos ver pessoalmente, que tudo isso passe rápido, né, e que nós estejamos aí em novos projetos de parceria. E eu queria aproveitar também para anunciar que nós já temos a nossa tradição das nossas lives na terça-feira, às 18 horas. Toda terça o Fertilitar tem feito uma live. E queria anunciar que a nossa próxima é especialíssima. Vai ser uma live diferente. Vai ser a live de comemoração do aniversário da clínica, né, que está fazendo 33 anos. E 33 anos com uma bagagem também, como o senhor falou, com muitas histórias. E tudo isso vai ser revisto, vai ser conversado. E acho que vai ser bem legal. Vai ser uma live bem emocionante, por dizer assim. Convido, se o senhor quiser, nos Petrarca assistir. está 33 velhinho, né? anos. O Petrarca está Então. velhinho. Mas, Foi onde... então, antes de mais nada, os parabéns para todos. Você sabe como você é querida, o Álvaro, a Mariângela, né? Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui, né? Eu queria deixar uma frase que é o que a gente fala muito na clínica, né? Não desista do seu sonho, busque. Teve alguém que falou que tinha medo de engravidar, de tentar, de fazer filho, porque ela tem adenomiose. A gente lida com isso o dia inteiro. Então, não desista do seu sonho. Vá atrás. Eu sei que a gente não respondeu um monte de perguntas, mas tem o site da Fertilitar, o site da Fertilidade Vida, o meu, da Ana. A gente vai estar sempre à disposição, vai ser sempre um prazer conversar com todos. Então, uma boa noite, que Deus abençoe a todos e parabéns pelo aniversário da clínica. Vamos ver a próxima live. Isso aí, até a semana que vem. Muito obrigada, Peta, mais uma vez. Um grande abraço. Um grande abraço a todos que nos assistiram e essa live fica salva no Instagram do Fertilitar para quem não conseguir assistir e quem tiver dúvidas também sempre estaremos à disposição. Um abraço. Outro. Tchau para todo mundo. Boa noite.